14 Tirania de Aço capítulo 423. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Nuble Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Berengário estava montado a cavalo enquanto olhava ao longe para a cidade de Zaragoza através de seus binóculos. Ele nunca teria imaginado que o principal exército português seria derrotado na fronteira sudoeste. Foi por causa desse evento, bem como do ataque implacável a Toledo, que os dois monarcas restantes se tornaram cautelosos e retiraram metade de suas forças para defender seu território natal. O resultado disso teria enormes consequências para a reconquista como um todo. Ao ver um exército de 100.000 homens reunido nas proximidades da cidade de Zaragoza, Berengário sabia que não tinha chance de erradicar e destruir o rei aragonês com os 10.000 homens sob seu comando. Tendo chegado a essa conclusão, ele guardou seus binóculos antes de emitir as ordens que mudariam o curso da história. Retorne à linha defensiva principal. Não temos a mão de obra necessária para tomar esta cidade. Os homens da força avançada de Berengário suspiraram aliviados ao ouvirem as ordens de seu rei. Se ele tivesse insistido em tomar a cidade com tão poucos homens, eles realmente acreditaram que estariam entrando pelos portões do céu. Como tal, a pequena força de cerca de 10.000 homens começou a recuar para a principal linha defensiva estabelecida nas fronteiras da Andaluzia. O rei Felipe de Trastamara contemplou a retirada das forças austríacas e suspirou pesadamente. Ele sentiu como se um grande peso tivesse sido tirado de seu coração. Embora fossem apenas 10.000 homens, ele não podia negar que seu coração estava cheio de pavor. Depois de testemunhar pessoalmente a destruição de um de seus exércitos nas mãos da Aliança Austro-Granadana não muito tempo atrás, a devastação que ele viu naquele dia ficou para sempre impressa em sua alma. Ao fazer isso, ele recorreu a se esconder dentro da segurança ilusória que as paredes de seu castelo forneciam. Com o rei de Castela e sua família já falecidos nas mãos do rei Berengário, o maldito, Felipe realmente acreditava que era o próximo na fila para abraçar o anjo da morte. Na verdade, ele não tinha mais vontade de lutar contra seus inimigos. Castela estava em estado de caos enquanto seus nobres lutavam entre si pelo direito de governar, e Portugal acabara de sofrer uma derrota humilhante. Dos cerca de 500.000 homens reunidos para lutar na Península Ibérica, cerca de 200.000 estão mortos nas mãos de seus inimigos. O fato de um dos 5 exércitos da União Ibérica ter sido detido por um único regimento de não mais de 2.500 soldados austríacos foi uma verdade chocante. Embora todos, exceto um, tenham morrido no ataque, os bravos guerreiros da Áustria conseguiram manter sua posição por tempo suficiente para que os reforços chegassem e aniquilassem os cruzados restantes. Até o príncipe herdeiro de Portugal foi morto em batalha, pois o rei Luís Javis de Portugal jurou vingar a perda de seu filho herdeiro. A essa altura, ele havia chamado Felipe para unir suas forças e atacar o ponto mais fraco da linha defensiva austríaca. No entanto, o rei Felipe de Aragão temia a ideia de deixar seu castelo e entrar na briga mais uma vez. A essa altura, os reforços da Áustria e de seus aliados deveriam ter chegado ao Estreito de Gibraltar, e a linha defensiva não seria mais espalhada tão fina. Apesar de ter 300.000 soldados restantes, a maioria dos quais eram camponeses de terras estrangeiras, Felipe não estava confiante nas chances da Ibéria de vencer esta guerra. Sua esposa se aproximou dele enquanto ele observava os austríacos retornarem à sua linha defensiva. Ele não descansaria até que não pudesse mais olhar para suas costas. Vendo seu marido assustado e roendo as unhas como uma criança, a rainha de Aragão segurou suas mãos e fez a pergunta em sua mente: "Você não vai lutar? Esses hereges infiéis já causaram tanta destruição em nossas terras. Você perdeu tantos homens, como pode sentar aqui como uma criança assustada e não fazer nada?" Felipe imediatamente ficou furioso ao ouvir os comentários de sua esposa. Ela não tinha visto os horrores desta guerra. Foi diferente de qualquer outra luta na história.
Tão poucos homens poderiam facilmente defender Granada do enorme exército que os católicos haviam formado. Quanto mais esperassem, mais tropas chegariam e mais poderosa se tornaria a aliança austro-granadana. Assim, Felipe se livrou das garras da esposa e passou a repreendê-la por sua ignorância. Você não entende. Não podemos vencer esta guerra. O inimigo é mais poderoso que a União Ibérica. Não importa quanto apoio recebamos de nossos aliados, eles o vencerão. Eu vi as armas que eles usam e o poder destrutivo que eles são capazes. Não há esperança de vitória, por mais que Luís tenha sede do sangue dos homens que mataram seu filho. Com Francisco morto, agora podemos usurpar o reino de Castela e aumentar nosso poder se conseguirmos ganhar algum tempo de nossos inimigos. Assim, não tenho escolha a não ser pedir a paz. Mesmo que os portugueses desejem lutar sozinhos, não enviarei meus homens para a morte contra os exércitos austríacos. A esposa do rei de Aragão olhou para ele com total desgosto enquanto expressava seus pensamentos. Você é um covarde, Felipe. O inimigo está à nossa porta, mas você não cavalga para enfrentá-lo, apenas se esconde em seu castelo rezando para que o deixem em paz. Ao ouvir esse insulto, Felipe ficou furioso, resultando em um tapa violento no rosto de sua esposa antes de levantar a voz para ela. E minhas orações foram atendidas. A reconquista é um fracasso. Com o apoio da Áustria, Granada nunca cairá nas mãos dos católicos. Devemos pedir a paz, ou seremos todos destruídos. Ao ouvir isso, a rainha de Aragão olhou para o marido com total desprezo ao deixar o covarde rei de Aragão chafurdar em sua miséria. Quanto a Felipe, ele realmente acreditava que suas ações eram mais de sabedoria do que covardia, pois que o homem poderia enfrentar armas tão horríveis e esperar a vitória. O rei Luís havia relatado que o inimigo tinha apenas 6 canhões na batalha da fronteira andaluza e, no entanto, eles foram capazes de matar dezenas de milhares das forças cruzadas antes mesmo de chegarem à linha de trincheira. Estimativas de escoteiros ibéricos colocaram o número dessas novas armas que foram implantadas na Península Ibérica em centenas. Contra um poder tão avassalador, apenas um homem louco sonharia com a vitória. Com isso em mente, o rei de Aragão começou a redigir uma carta ao rei Berengário e ao sultão Hassan na tentativa de estabelecer termos justos de rendição. Era melhor pedir a paz agora do que sofrer o mesmo destino de Francisco e sua família. O rei Luís de Portugal estava determinado a continuar a luta contra a Áustria e Granada. No entanto, pelo restante desta guerra, ele estava destinado a lutar sozinho. Claro, ele não estaria lutando de mãos vazias. Felipe garantiria que os voluntários estrangeiros que compunham a maior parte de suas forças restantes fossem despachados para Portugal antes que seus termos de rendição pudessem ser acordados, dando ao reino de Portugal uma chance de lutar. Embora fosse improvável que eles conseguissem uma vitória significativa, era o mínimo que Felipe podia fazer para ajudar a seu ex-aliado. Quanto às suas tropas, eles seriam usados para unir os reinos de Aragão e Castela sob sua bandeira. Das cinzas desta reconquista fracassada, um novo reino surgiria na Península Ibérica, um reino espanhol. Quanto tempo duraria durante o teste do tempo? Isso era incerto, afinal, os granadenses não iriam simplesmente ficar sentados e permitir que seus inimigos se tornassem mais fortes. Era apenas uma questão de tempo até que eles contra-atacassem seus vizinhos católicos, pois os séculos de derramamento de sangue entre as duas pessoas não poderiam ser superados pacificamente enquanto ambos habitassem esta terra. Quanto a Berengário, ele e seu exército retornariam às linhas de frente a tempo da chegada do mensageiro de Felipe. Enquanto o reino de Portugal planejava seu próximo ataque, Berengário Hassan se encontraria em Granada para estabelecer as condições apropriadas para a rendição de Aragão. Berengar aproveitaria essa situação para ganhar tempo suficiente para Granada com seus vizinhos crescer e prosperar a ponto de se tornar autossuficiente. A intervenção austríaca na reconquista estava longe de terminar. Ainda assim, com a rendição de Aragão, dezenas de milhares de soldados austríacos e granadinos puderam ser deslocados das suas fronteiras e centrar a sua mira em Portugal. Afinal,
O rei Luís estava longe de terminar seu conflito. Ele não descansaria até que tivesse feito Berengário pagar o preço pela morte prematura de seu filho ou morreria tentando. Tirania de Aço capítulo 424 Emerich olhou para longe enquanto estava na proa do SMS Berengar, que era o navio líder em sua classe de fragatas. Flanqueadas por seus lados estavam duas outras fragatas totalmente armadas e preparadas para o conflito. Neste momento, liderava uma pequena frota de 5 navios, enquanto patrulhava as costas de Portugal com um único propósito: destruir todas as embarcações inimigas. Se um barco de pesca saísse da costa de Portugal, era considerado um alvo válido neste conflito em curso. Como tal, Emery vinha usando pequenas frotas como esta para devastar a costa ibérica e impedir que qualquer forma de comércio ou pesca ocorresse nas terras dos reinos ibéricos. Chegara a ordenar o bloqueio total da Península Ibérica, que só a vasta armada pertencente ao Reino da Áustria era capaz de realizar nos dias de hoje. Após a destruição das marinhas genovesa e veneziana nas mãos da marinha austríaca durante a guerra anterior, havia poucas forças navais com mais de 100 navios em suas fileiras. As fragatas austríacas foram amplamente utilizadas neste conflito atual para garantir que a economia dos reinos ibéricos católicos sofresse imensamente. No entanto, ao atacar os pescadores, ele também cortou uma fonte significativa de alimentos para as pessoas que habitavam os reinos ibéricos. Através de sua luneta, Emerich avistou uma frota de navios portugueses. Até agora, a coroa portuguesa manteve sua marinha atracada em seus portos e se recusou a sair para lutar. Parece que agora eles estavam desesperados o suficiente para quebrar esse bloqueio e enviaram seus navios para o conflito. A frota portuguesa enviada para interceptar suas fragatas somava cerca de 30 no total. Emerich não teve medo, apesar de enfrentar uma vantagem numérica esmagadora. Em vez disso, uma expressão tonta estava em seu rosto, quase como uma criança no Natal. Assim, ele gritou de emoção ao ordenar que seus marinheiros se preparassem para a batalha. Carreguem os canhões e interceptem aquela frota. Eu quero no fundo do oceano dentro de 1 hora. Ao ver seu grande almirante cheio de tanto entusiasmo, os marinheiros a bordo do SMS Berengar rapidamente começaram suas tarefas e começaram a carregar os canhões de carregamento de boca a bordo do navio. Apesar dos protestos do almirantado, Berengar recusou-se a equipar a marinha com carregadores de violação até que todo o exército real austríaco estivesse totalmente equipado com eles. Aos olhos do rei, o exército tinha prioridade sobre a marinha quando se tratava de implementar novas tecnologias. Assim, Emerich teve que se contentar com as mesmas ferramentas que usou para dizimar a frota imperial do Sacro Império Romano. Enquanto ele pensava sobre esse pequeno inconveniente, os canhões a bordo de sua frota foram carregados e as fragatas estavam rapidamente no caminho para interceptar a frota hostil. Emerich olhou através de sua luneta mais uma vez enquanto seu navio se aproximava rapidamente dos marinheiros portugueses. Ele podia ver os olhares de medo em seus rostos enquanto oravam a seu Deus pela proteção de suas almas quando finalmente entrassem na vida após a morte. Tal visão divertiu o grande almirante da Áustria ao dar a ordem de abrir fogo contra os navios hostis. Mande esses desgraçados para as profundezas do inferno. Posto isto, as fragatas navegaram rapidamente dentro da formação das caravelas portuguesas. No momento em que fizeram contato com o inimigo, começaram a descarregar seus canhões nas embarcações inimigas. Centenas de projéteis voaram pelo ar e explodiram entre as fileiras da frota portuguesa. Como resultado, os marinheiros inimigos sobreviventes mergulharam na água na esperança de escapar de sua situação perigosa. Pois se eles permanecessem a bordo de seus navios afundando, certamente morreriam neste dia. Imediatamente várias embarcações foram despedaçadas enquanto as fragatas em menor número entravam em combate. No entanto, estranhamente, algo estranho aconteceu quando os navios austríacos passaram vagarosamente. De forma chocante, os portugueses reagiram com seus próprios canhões laterais. Embora fossem poucos por navio, quando combinados no total,
Bem mais de 100 balas de canhão dispararam contra as 5 fragatas. Embora muitos dos projéteis tenham errado o alvo, alguns deles rasgaram a fina folha de aço galvanizado que cercava as fragatas austríacas e perfuraram os cascos de madeira abaixo dela. Embora não tenha sido suficiente para afundar imediatamente os navios, causou alguns danos, fazendo com que as tripulações da marinha austríaca fossem forçadas a esvaziar o excesso de água e consertar os cascos pela primeira vez desde que entraram em serviço. Os portugueses aprenderam com a derrota da Itália no Adriático e montaram seus canhões nas laterais de seus navios, permitindo-lhes lutar contra seus inimigos. Emmerich rosnou quando viu danos minúsculos infligidos à sua frota antes de dar a ordem de atirar no inimigo mais uma vez. As 5 fragatas dispararam seu total combinado de 220 canhões em retaliação, cujos projéteis caíram sobre as embarcações inimigas em grandes números, afundando a maioria delas no processo. Enquanto os navios envoltos em chamas afundavam no fundo do Atlântico, Emmerich ergueu os punhos no ar e gritou em voz alta: "Maravilhoso!" Ao fazer isso, a tripulação carregou o próximo conjunto de armas enquanto sofria uma barragem própria. Os poucos navios portugueses restantes recusaram-se a ceder e enviaram outra rajada contra as fragatas. Embora tenha causado mais danos aos seus cascos, em última análise, não foi suficiente para afundar as poderosas embarcações empregadas pela marinha austríaca. Assim que as fragatas recarregaram as armas, abriram fogo novamente contra os últimos navios que restavam da frota portuguesa. As explosões resultantes fizeram com que as pobres caravelas se despedaçassem no momento do impacto, não deixando sobreviventes. Vendo como seus inimigos foram completamente derrotados, Emmerich sorriu diabolicamente enquanto contemplava os restos da breve batalha na costa de Portugal. Depois de apreciar a visão e o cheiro da vitória, ele suspirou pesadamente antes de virar seu rosto assustador para sua tripulação e emitir suas ordens. "Volte para a costa de Gibraltar. Precisamos reparar os danos causados a esses navios." Imediatamente os marinheiros a bordo dos navios saltaram e saudaram seu grande almirante antes de responder em uníssono: "Sim, senhor." A pequena frota passaria as próximas horas retornando ao porto de Gibraltar, onde a marinha austríaca havia estabelecido uma base temporária para garantir a transferência tranquila de homens e suprimentos da pátria para o campo de batalha. As fragatas levemente danificadas atracaram no porto, onde Emmerich partiu de sua embarcação com um largo sorriso no rosto. No entanto, sua alegria desapareceu imediatamente quando ele contemplou a visão diante dele. Dezenas de milhares de soldados bizantinos estavam ociosos dentro do acampamento de Gibraltar. Evidentemente, reforços chegaram de seu aliado no leste enquanto ele estava fora. Não que Emmerich desprezasse os bizantinos, mas sim que sua chegada significava que o fim da guerra estava próximo. Se esse fosse realmente o caso, depois que essa guerra terminasse, ele teria que suportar mais alguns anos patrulhando a costa da Áustria e atacando piratas. Emmerich ficou desanimado ao testemunhar essa visão como um homem que gostava de batalhas navais em grande escala. Afinal, a guerra durava apenas alguns meses, pelo menos no que dizia respeito à Áustria, e, no entanto, eles já haviam chegado tão perto da vitória. Ele orou silenciosamente ao Senhor Deus Todo-Poderoso para que pudesse se envolver em uma batalha naval em larga escala antes que esse conflito chegasse ao fim. No entanto, por enquanto, ele supôs que deveria entrar no quartel-general que havia sido estabelecido em Gibraltar para o comando naval da aliança e conhecer o almirante bizantino. Afinal, eles estariam trabalhando juntos de agora em diante. Assim, Emmerich colocou seu oficial executivo encarregado dos reparos enquanto ele se aventurava a se encontrar com os comandantes bizantinos. Tirania de Aço capítulo 425 Berengar sentou-se dentro dos limites do Palácio Real Granada em uma reunião com Ozan e sua irmã mais velha Yasmin. Ao lado deles estava o comandante da força expedicionária bizantina, que não era nenhum dos então strategos Paladius. Pela primeira vez na história, os representantes do que viria a ser conhecido como Tríplice Aliança se reuniram em uma única sala.
O objetivo era simples: discutir os assuntos relativos à guerra em curso na Península Ibérica, bem como o pedido do rei de Aragão para cessar as hostilidades contra o seu reino. No entanto, apesar de sua vontade de acabar com a guerra, Felipe fez algumas exigências sérias para garantir sua rendição. Pensando nisso, Yasmin começou a ler a carta escrita pelo rei aragonês, que delineava as condições que deveriam ser aceitas para que seu reino se rendesse sem incidentes. Em primeiro lugar, os reinos da Áustria e da Boêmia devem retirar suas forças das fronteiras de Aragão e Castela. Eles também devem concordar em não intervir em nenhum conflito entre o Emirado de Granada e os reinos de Aragão e Castela nos próximos 10 anos. Quanto à segunda estipulação, o reino da Áustria e seus aliados não devem interferir na crise de sucessão castelhana que resultou das ações do rei Berengar em Toledo. Qualquer intervenção estrangeira nesta disputa é expressamente proibida, seja espionagem ou ação militar direta. Em terceiro lugar, a Áustria e seus aliados devem concordar em levantar o bloqueio sobre os reinos de Aragão e Castela e permitir o livre acesso ao comércio na Península Ibérica. Se qualquer uma dessas condições for violada, o tratado será nulo e sem efeito e a luta será retomada. Berengário recostou-se e franziu a testa enquanto ouvia as condições apresentadas na carta, embora na superfície possam parecer condições semelhantes às da Paz Branca. Na realidade, elas favoreciam fortemente a coroa de Aragão. Como tal, ele foi rápido em expressar seu descontentamento sobre o assunto para aqueles ao seu redor. É óbvio que Felipe pretende ganhar tempo para unificar as coroas castelhana e aragonesa. Depois disso, ele convocará um exército maior e fornecerá uma porcentagem maior deles com armas de fogo, arquebus e canhões. Uma vez que isso seja alcançado, eles representarão uma ameaça maior para Granada. Yasmin acenou com a cabeça em concordância enquanto olhava carinhosamente para Berengar antes de acrescentar seus comentários. Especialmente a estipulação sobre a Áustria não se envolver diretamente em nenhuma disputa entre Granada e seus vizinhos por 10 anos. Eles estão praticamente pedindo para cancelarmos a aliança. Palladius olhou para a princesa Moura peituda com uma pitada de surpresa. Ele não esperava que ela estivesse tão acostumada com a diplomacia e a guerra. Sua opinião sobre ela aumentou instantaneamente. Ao contrário de outros generais bizantinos, ele não foi cegado pelo preconceito. Aliás, não se opôs à ideia de aliar-se aos mouros na Península Ibérica. Em vez disso, ele aprovou muito o plano que Berengário havia começado a decretar, o que permitiria que um poderoso Estado mouro se erguesse no Mediterrâneo Ocidental. Se tal império pudesse provar ser moderado, secular e amigável ao reino da Áustria e ao Império Bizantino, uma aliança entre as três nações seria muito benéfica para todas as partes. Enquanto reavaliava a sua opinião sobre os granadinos, Berengário começou a falar sobre os prós e contras dos termos apresentados a eles. Se recusarmos estes termos, seremos forçados a marchar para Saragoça, o que dividirá as nossas forças em duas, permitindo aos portugueses tirar partido das nossas linhas estreitas, como já o fizeram no passado. Embora não vá ser desastroso, ainda haverá vítimas, e a guerra vai durar muito mais tempo. No entanto, se concordarmos com as condições que nos são apresentadas, podemos garantir alguns anos de paz com Castela e Aragão, permitindo-nos concentrar os nossos esforços em Portugal. Se tal cenário ocorresse, poderíamos unir o grosso de nossas forças e invadir o reino com a intenção de conquista completa e total. Ao fazer isso, estaremos dividindo a Península Ibérica em dois reinos, um muçulmano e um católico. Embora a Áustria não tenha permissão para intervir diretamente em conflitos futuros, ainda podemos fornecer a Granada conselheiros militares e equipamentos enquanto eles reconstruem suas terras e expandem suas forças. Quando Aragão se sentir confiante de que pode enfrentar Granada sozinho, já será tarde demais, pois o exército real de Granada será reconstruído e mais potente do que nunca, e a economia granadense se tornará uma potência local, capaz de apoiar plenamente seus próprios esforços militares na Península Ibérica. Ao ouvir a perspectiva do rei austríaco, Azam considerou suas opções cuidadosamente.
Embora Aragão inevitavelmente prosperasse e formasse um estado poderoso em suas fronteiras, Granada também seria capaz de tomar o reino de Portugal e criar um poderoso estado próprio para conter os esforços de seu inimigo. Assim, após cuidadosa consideração, ele concordou com a cabeça e falou sobre a decisão que havia tomado. Muito bem, vou concordar com estes termos, apenas se o rei Berengário também concordar. Se pudermos chegar a um acordo sobre este assunto, não vejo razão para recusar a oferta de Felipe. Berengar sorriu ao ouvir isso e imediatamente expressou seu apoio. Ficarei mais do que feliz em assinar este tratado e apoiar seu reino nos bastidores. Ao ver que o irmão e o pretendente haviam chegado a um acordo, Yasmin sorriu graciosamente em silêncio. Este foi o melhor curso de ação, pois, no momento, Granada estava lamentavelmente despreparado para engolir toda a Península Ibérica. Em vez disso, eles seriam capazes de pegar uma grande fatia do bolo e se preparar para novos conflitos com seus vizinhos. Tendo acertando os termos, Berengar e Azan escreveram uma carta combinada ao rei de Aragão concordando com os termos e marcando uma hora e data dentro do vizinho ducado da Aquitânia para assinar o tratado. A Aquitânia era um território neutro e estava atualmente em uma guerra de rebelião contra o reino da França. Assim, foi o local perfeito para assinar o tratado. Depois de concordar com os termos do rei Felipe, Berengário então voltou sua atenção para Palladius, onde começou a fazer um pedido ao seu aliado. Embora Berengar fosse considerado o comandante supremo de todas as forças aliadas na Península Ibérica, ele ainda admirava muitos estrategos dos Balcãs e, portanto, pediu-lhe respeitosamente que seguisse seu plano. Palladius, se não se importar, agradeceria se você e seus soldados pudessem partir para a fronteira luso-granadense e manter a linha ao lado de nossas tropas atualmente estacionadas lá até que este tratado possa ser concluído. Palladius sorriu e acenou com a cabeça ao ouvir esse pedido antes de responder afirmativamente. Se for tão simples quanto manter a linha, eu prometo que meus soldados são mais do que capazes de tal façanha. Estou ansioso pelo dia em que poderemos cavalgar juntos para a batalha, rei Berengário. Depois de dizer isso, Palladius pediu licença e se preparou para a longa jornada à frente, deixando Berengário sozinho com Azan e Yasmin. Com a saída do representante bizantino, Yasmin sentiu-se menos constrangida e dirigiu-se imediatamente a Berengar, onde começou a flertar com ele. Você acabou de voltar. E ainda assim você está partindo tão cedo. Devemos comemorar suas vitórias enquanto você ainda está em Granada. Berengar sorriu maliciosamente ao ouvir isso e retribuiu os avanços da princesa granadina. Eu posso aceitar sua oferta. Azan, percebendo que estava atrapalhando, imediatamente anunciou sua saída, que passou despercebida pelo jovem casal. Bem, eu tenho coisas para fazer, então vou deixar vocês dois em paz. Se precisarem de alguma coisa, sabem onde me encontrar. Depois de dizer isso, ele saiu da sala, deixando Berengar e Yasmin sozinhos pela primeira vez desde que ela dançou para ele. Berengar imediatamente diminuiu a distância entre ele e a princesa granadina quando começou a sussurrar em seus ouvidos. Que tal encontrarmos um lugar mais privado e tomarmos algumas bebidas? Yasmin silenciosamente acenou com a cabeça e agarrou a mão de Berengário enquanto seguia para uma área isolada onde os dois beberam a noite toda enquanto discutiam vários tópicos. Embora nada de sério tenha acontecido entre eles, Berengário sentiu como se tivesse se aproximado da mulher. Ele sabia que não demoraria muito para conquistar o coração dela e, quando o fez, sentiu como se estivesse trazendo mais uma noiva para casa. Apesar desse desejo crescendo dentro dele, havia uma pitada de apreensão ao considerar como suas esposas reagiriam se ele voltasse inexplicavelmente com os braços de uma linda mulher em volta dele. Seja qual for o futuro, Berengário optou por não fugir dele e aproveitar o tempo que passou aqui em Granada. Afinal, não tardaria a partir para o Ducado da Aquitânia para assinar o seu tratado, ao que se seguiria imediatamente a invasão do Reino de Portugal. O trabalho de um monarca nunca foi verdadeiramente cumprido.
Tirania de Aço capítulo 426. Enquanto o strategos Paladius Angelus foi despachado para a Península Ibérica como comandante da força expedicionária bizantina, dois dos príncipes do império começaram a conspirar contra seus rivais enquanto tentavam suceder o pai como o próximo imperador. Quintus observou os campos fora da antiga cidade de Constantinopla enquanto testemunhava o primeiro exemplo de um sistema de 4 campos sendo empregado juntamente com fertilizantes avançados e nova tecnologia de irrigação. Desde que a aliança entre a Áustria e Bizâncio foi estabelecida, a Áustria deu uma grande quantidade de tecnologia agrícola como um presente para seus novos aliados. Como príncipe mais conhecido por sua habilidade em administração, Quintus foi rápido em experimentar a tecnologia dentro das fronteiras do império. Os campos antes dele produziram uma quantidade muito maior de colheitas do que nos anos anteriores. Depois de testemunhar isso, um sorriso gentil se formou no rosto do jovem enquanto ele acenava com a cabeça de acordo com os resultados. Papai ficará feliz em saber que nossos estoques de alimentos estarão cheios até a borda este ano. Ao lado do príncipe estava o estratego da Síria, que havia viajado para a corte do império para dar seu apoio ao candidato que ele havia escolhido para suceder o imperador. No momento, a rivalidade política entre Decentius e Quintus estava atingindo novos níveis de intensidade. Este homem ficou chocado ao ver os resultados da nova tecnologia agrícola que Quintus começou a empregar. Como tal, ele sorriu pesadamente ao elogiar o jovem príncipe. Alteza, devo dizer que o que você realizou aqui em Constantinopla é uma conquista que ofusca a conquista do Egito e da Líbia por seu irmão. Se tais melhorias puderem ser aplicadas em todo o império, então nosso povo nunca terá que se preocupar com passando fome. Quintus franziu a testa enquanto pensava nas conquistas de Decentius no campo de batalha, apesar do elogio aos seus esforços. Para muitos nas fileiras da corte imperial, as conquistas em combate eram muito mais fascinantes do que aquelas realizadas por meio da administração. Se faltava algo a Quintus para solidificar sua reivindicação ao trono, era o serviço militar. Sem isso, ele sempre seria visto como um líder fraco e pacifista em comparação com seu irmão Falcão. Embora Decentius não pensasse em nada além do combate, sua vontade de lutar contra qualquer um era muito admirada por muitos dos membros críticos da aristocracia bizantina. Apesar dessa dura realidade, Quintus não desejava alcançar a vitória na batalha. Segundo sua filosofia, a guerra só deve ser usada como último recurso quando a diplomacia falha em atingir seus objetivos. Aos seus olhos, aqueles que apoiaram seu irmão eram tolos irracionais e empenhados na destruição do império por meio de uma busca interminável de glória sem sentido. Com isso em mente, ele suspirou pesadamente antes de falar sobre uma preocupação mais premente. Com a morte de Aretas, Paladius é agora o maior general do nosso império. Diga-me, Zeno, que notícias você tem em relação à lealdade dele? Os strategos da Síria, conhecido pelo nome de Zeno Glikas, balançou a cabeça antes de revelar as últimas informações que tinha sobre o assunto. Até onde eu posso dizer, aquele velho bastardo não mudou sua posição de neutralidade. Ele nunca se importou, nem nunca se importará com a política da corte. Eu não o vejo apoiando você ou seu irmão para o trono. Ao ouvir esta notícia, Quintus mordeu o lábio em apuros. Embora sua base de poder estivesse atualmente empatada com a de seus irmãos, se ele quisesse inclinar a balança, então ele precisaria do apoio de um general tão renomado como Paladius. Infelizmente, parecia que o homem ainda insistia em permanecer permanentemente neutro nos assuntos do tribunal. O príncipe bizantino suspirou pesadamente enquanto refletia sobre isso antes de revelar seus pensamentos sobre o assunto. Muito bem, deixe-o em paz. No entanto, se ele mostrar o primeiro sinal de entrar no acampamento de Decentius, certifique-se de eliminá-lo. Zeno acenou com a cabeça antes de responder em afirmação das ordens de seu príncipe. Garanto a você, vamos ficar de olho nele. Se ele fizer um movimento para o trono, estaremos cientes disso. No entanto, o homem está liderando as forças expedicionárias em Granada, então a probabilidade de seu irmão ganhar ele é magro.
Quintus acenou com a cabeça ao ouvir esta notícia com um sorriso no rosto. Ele não tinha escrúpulos com Paladius, mas se o velho general escolhesse ficar contra ele, ele não seria misericordioso. Mal sabiam Quintus e seus aliados que Paladius já havia criado uma facção terciária para colocar o futuro filho de Berengário e Honoria no trono. Se eles estivessem cientes de tal esquema, fariam tudo ao seu alcance para acabar com a conspiração em sua infância. No entanto, Paladius havia escondido bem seus rastros e, enquanto Quintus e Decentius se concentravam um no outro, essa terceira facção crescia em número. Afinal, a perspectiva de um membro da dinastia imperial ser criado na Áustria e receber uma educação austríaca atraía muitos dos membros mais humildes da corte imperial. Eles reconheceram os benefícios de tal educação. Enquanto Quintus tramava com seu apoiador mais proeminente, Strategos Xenoblicus, Decentius estava em sua reunião secreta. Na cidade de Antioquia, o segundo príncipe reuniu seus mais valiosos partidários para discutir um assunto mais sério. Decentius ficou furioso com as ações de Berengário. O rei austríaco não apenas se casou com sua irmã, mas também a engravidou com sua semente bárbara. Além de tudo isso, Decentius enfrentou total humilhação nas mãos do homem durante aquele café da manhã fatídico. Com os bizantinos reforçando a interferência austríaca na reconquista, Decentius ficou com poucas opções para revidar contra eles o que havia invocado sua ira. Como tal, ele estava expressando suas frustrações com a aliança austro-bizantina para seus apoiadores. Quem esse imundo rei bárbaro do oeste pensa que é? Ele realmente acredita que é digno de uma aliança com nosso grande império? Meu pai mostrou claramente sua fraqueza ao concordar repetidas vezes com os pedidos daquele rei dos selvagens. Devemos fazer algo sobre esta lamentável aliança, pois se continuarmos a cumprir os desejos do rei Berengário, então o prestígio de nossa herança romana continuará a ser corrompido. O governante de Antioquia estava reunido nesta reunião e observou calmamente o comportamento enfurecido do príncipe antes de fazer uma declaração própria. Não há muito que possa ser feito. Sua irmã se casou com o rei Berengário e uma aliança foi firmemente estabelecida. Embora ele possa ser um bárbaro, o rei Berengário estabeleceu seu reino como uma área quase impossível de se infiltrar com sucesso. Então, enquanto ele permanecer na Áustria, ele não pode ser ferido. Ao ouvir isso, Decentius jogou seu cálice pela sala em um ataque de raiva antes de proferir o impensável. Se for esse o caso, então nos resta apenas uma opção. Devemos matar minha irmã vadia antes que ela traga sua progênie a este mundo. Se ela der à luz um filho com o nome de Paleólogo, teremos outro candidato ao trono em nossas mãos. Embora eu possa cuidar de Quintus, a prole bárbara de Honoria e Berengar será uma ameaça ao nosso poder e deve ser removida. Os vários membros da base de poder de Decentius mudaram seus olhos um para o outro com hesitação. Para assassinar a única princesa do Império Bizantino foi um movimento traiçoeiro, que com certeza veria suas cabeças em estacas se tal conspiração fosse descoberta. Apesar de sua hesitação, todos sabiam o que significava uma criança entre Berengário e Honória que levava o sobrenome de Paleólogo. Como tal, após o feroz debate interno, todos os homens dentro da sala concordaram com a cabeça enquanto amaldiçoavam sua outrora amada princesa de suas próprias maneiras grosseiras. A princesa deve morrer. A princesa Honoria não é nada mais do que uma prostituta comum que abriu as pernas para um bárbaro do oeste. Ela desistiu de sua honra como romana há muito tempo. Se a criança bárbara for trazida a este mundo, então a linhagem pura da dinastia Paleólogo será maculada para sempre. A cadela deve morrer. Decentius sorriu perversamente ao ouvir os homens que compunham sua base de poder apoiarem sua decisão com tanto entusiasmo. Agora que ele havia conseguido o acordo para fazer o impensável, era apenas uma questão de tempo até que a princesa bizantina se visse eliminada. Quanto à reação de Berengar à morte dela, isso não importava. Decentius realmente acreditava que seria capaz de esconder seu estratagema dos agentes da Áustria para que o rei bárbaro nunca descobrisse quem era o responsável pela morte de sua terceira esposa. Com tudo isso dito,
Uma conspiração para assassinar a princesa bizantina e seu filho ainda não nascido foi estabelecida dentro dos limites da cidade de Antioquia. Uma facção de nobres e generais bizantinos havia jurado segredo enquanto conspiravam contra a princesa de seu império. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãs, Solém irmãos.